SIMEC, Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. O SIMEC é uma entidade representativa de categoria profissional no Estado de São Paulo, fundado em novembro de 2015, com sede na capital e interior paulista. O SIMEC adota como postura e acredita na filosofia Ubuntu, que significa "sou quem sou porque somos todos nós", e alinha com o perfil ideal do profissional, especialmente no aspecto da tomada de decisões, estimulando a união entre seus representados a fortalecer a luta por maior reconhecimento e valorização da categoria profissional, assim como o desenvolvimento coletivo, a estimular a cooperação. O SIMEC tem como objetivo principal defender os mediadores, conciliadores judiciais e extrajudiciais do Estado de São Paulo, promovendo a importância e reconhecimento da atividade de mediadores no Estado. Pessoal, eu estou aqui do lado da Márcia, que trabalha com a conciliação, que é um instrumento importante do sistema judiciário brasileiro. Dizer, Márcia, que você conhece a figura do João Dória. O João Dória é um administrador moderno, é alguém que sabe que não adianta a gente levar tudo para a justiça comum, nós precisamos da conciliação como uma forma de solução de conflitos. Então, em nome dele, em meu nome pessoal, vamos estar atendendo a vocês para o lado da categoria, identificar as oportunidades que o Estado possa ajudar e apoiar ainda mais essa atividade, Márcia. Porque acredito na importância da categoria, da sua atividade na administração da Justiça de São Paulo. E nós, mediadores, iremos até o fim, custe o que custar, para desfazer justiça. A sua luta, mediador, é a minha luta. E a nossa luta é a luta do povo de São Paulo. Estou aqui com o deputado Luiz Carlos Mota, um grande parceiro da nossa categoria. Quero agradecer o apoio de sempre, deputado. Parabéns, Márcia, parabéns a todos os mediadores. Tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui no Estado de São Paulo. É uma categoria muito importante para o nosso país e que, logicamente, a gente está junto em todos os processos de vocês. Quero, como deputado federal, estar com vocês e conte comigo. Eu acho que a Márcia tem sido uma grande parceira e eu quero ser parceiro de vocês também. Obrigada, deputado. O SIMEC hoje vai ter a oportunidade de falar aos líderes partidários aqui na Assembleia Legislativa. Teremos a reunião de líderes hoje, que nós conseguimos a oportunidade de falar e buscar sensibilizar os deputados sobre a necessidade de efetivar a nossa remuneração. O SIMEC vem realizando várias ações no Estado de São Paulo para sensibilizar as autoridades para o cumprimento da lei da mediação, onde juntos lutam pela defesa dos interesses da classe, especialmente por maior reconhecimento e valorização do trabalho dos mediadores e conciliadores. Zela pelo desenvolvimento profissional e manutenção do padrão da qualidade dos serviços prestados. SIMEC, juntos somos mais fortes. Associem-se. Escolas, né? Nossos parceiros de entidades formadoras, Detricht Solution, Cancesp, Cala, a Êxito. Esse evento ele foi feito com muito amor, né? E com amor e dedicação para uma categoria com um grau de importância na nossa sociedade que é incalculável. Nós mesmos não temos a ideia dessa dimensão. Então, pensem nisso. Nosso trabalho como mediador e conciliador na sociedade que, no momento que estamos passando, que o mundo vive, o seu papel de mediador e conciliador é de extrema importância nesse cenário que estamos passando. Então, sejam bem-vindos. Eu queria dar alguns recadinhos aqui, antes da gente iniciar a palestra com as nossas ilustres convidadas.
Não esquecer de registrar a presença dos senhores no chat, né, com nome completo, sem abreviatura. Na palestra anterior, algumas pessoas acabaram esquecendo de marcar essa presença, colocar os seus nomes. Então, por gentileza, não esquecer de fazer, né, essa observação na lista de presença, tá bom? Os microfones estão desligados, então tudo bem. Assim não vamos comprometer a fala, né, dos nossos palestrantes, tá? Lembrando que o certificado ele será fornecido para quem obtiver 100% de participação aqui no ciclo de palestras e que fez a sua inscrição pelo Simpla. O certificado sairá com o nome que você fez a sua inscrição no Simpla e será enviado no e-mail que você fez a sua inscrição. As regras para obter esses certificados estão na inscrição, ok? Então, é só verificar se tiver alguma dúvida. O nosso próximo encontro vai ser dia 19, no dia 19, na outra semana, na próxima quinta-feira. Então, já deixa agendado aí, né, na agenda dos senhores, das senhoras. Esse ciclo de palestra, com o tema Ferramentas em Mediação e Conciliação, foi escolhido para comemorarmos o aniversário de 5 anos do CIMEC, que será no dia 28 de novembro. E também comemorarmos os 10 anos da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que será dia 29 de novembro. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ampliar nossa visão a respeito das técnicas que aplicamos na mediação e conciliação. As técnicas que serão apresentadas hoje pelos brilhantes palestrantes são sessão individual ou caucusus, será ministrada aqui pela nossa colega convidada, associada, a doutora Ruth, a qual eu agradeço imensamente a sua presença. Teste de realidade, que será abordado pela doutora Sheila, representando a Detriche. E a troca de papéis, que será a nossa parceira Curso Êxito, que vai ser representado pela doutora Vânia. Ok? Antes de apresentar as nossas palestrantes, o currículo das nossas palestrantes, primeiro eu vou apresentar o currículo das nossas palestrantes e depois, ao final, a doutora Débora e a doutora Cláudia falarão rapidamente, né, sobre as suas escolas, ok? Tá bom? Cada expositor terá um tempo de 20 minutos para fazer a sua exposição. Devido ao tempo ao Zoom, a gente não programou abrir para perguntas, tudo bem? Então, nós vamos apresentar aqui as nossas palestrantes e antes de dar início à fala delas, a gente vai ouvir a doutora Débora e a doutora Cláudia, ok? Então, primeiramente, o CIMEC agradece imensamente por vocês compartilharem, né, seus conhecimentos com os nossos palestristas. Deixa eu achar aqui o currículo, os mini currículos, né, o Lafayette, que a gente fala, os mini currículos, que dá uma folhas imensas, né? Isso. Então, vamos lá. Doutora Ruth Jugigan de Andrade, advogada e mediadora, professora. Ela é advogada desde 94, optou pelo exercício de um direito não adversarial, atua como mediadora desde 2014. Tem 2 certificados pela Resolução 125, é autodidata em estudos sobre mediação, possui conhecimento e domínio das técnicas. Os anos de atuação na conciliação e mediação forneceram à doutora uma significativa experiência na prática dos métodos consensuais de solução de conflitos. Seus atendimentos são marcados por altos índices de acordo.
sua formação. Aí, aqui, várias linhas aqui, vou citar alguns. Grupo de negociação na USP, pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, curso de extensão em Direito da Criança e do Adolescente, pós-graduação em Direito Empresarial, graduação em Direito, graduação em Pedagogia, enfim, como a gente diz, né, um pequeno currículo. Então, esse é o currículo da nossa amiga aí, doutora Ruth, tá? Lafayette, eu vou fazer a apresentação dos outros currículos, né, já de uma vez, e aí depois, deixa eu achar aqui. Perfeito. Agora... Só lembrando aqui, o Jailson, ele está já na sala, a Débora acho que não vai poder participar, então o Jailson vai estar falando, apresentando a Câmara da Detrich, tá bom? Perfeito, seja bem-vindo, Jailson. Vamos ao currículo da Sheila. A Sheila Assis de Almeida, advogada, curso de aperfeiçoamento em conciliação e mediação do Poder Judiciário, junto à Escola Paulista de Magistratura, curso de capacitação em conciliação e mediação na área de família, na EPM, workshop de conciliação familiar junto à AASP, integrante do quadro de conciliadores do SEJUSC, atuando no setor de conciliação junto ao Fórum João Mendes, primeira e segunda instâncias na área família e sucessões, instrutora certificada pelo CNJ desde 2015. Ela é mestra em resolução de conflitos e mediação Unitrântico, Universidade Europeia do Atlântico, Espanha. Muito bom. Mestre em direção estratégica com especialidade em gerência pela Uniune, Universidade Internacional Ibero-Americana. Capacitada em conciliação e mediação pela Escola Paulista de Magistratura. Docente das escolas Instituto Ipson e Soluções de Mediação e Arbitragem do Detriches. Proprietária da Câmara e Mediação e Arbitragem de Equilíbrio e Pacificação Social. Essa é a nossa palestrante, doutora Sheila Assis de Almeida. E a outra palestrante que nós temos na noite de hoje, doutora Vânia Maria Falgrin, espero ter pronunciado certo, graduada em Direito pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Métodos Alternativos de Soluções de Conflitos pela EPM, pós-graduada em Direito Civil pela EPM, mestrando em Resolução de Conflitos e Mediação pela Universidade Europeia do Atlântico, pós-graduada em Mediação, Conciliação e Arbitragem pelo IDDE, instrutora em mediação judicial do CNJ, supervisora de estágios, instrutora em curso, formação de mediadores e conciliadores judiciais, supervisora de estágio na EPM, bem como nas escolas habilitadas a Detrich, Curso Êxito, de São José dos Campos, e César de São Bernardo do Campo. Funcionária do TJ, lotada na 4ª Vara Civil de Taubaté. Bem, espero poder ter apresentado, né, corretamente as doutoras. Sejam muito bem-vindas e vamos ouvir, né, o que temos sobre as ferramentas. Antes, como eu informei, o senhor Jailson vai falar um pouco a respeito da AD Solution, e depois a doutora Cláudia, da Êxito, ok? Você abre os microfones, Lafayette? Você consegue abrir aí, Jailson? Consegue abrir? Ah, o Jailson. Consegui. Beleza. Boa noite a todos. Me chamo Jailson Ramos, sou diretor da Detrich Solutions.
Agradeço primeiramente o convite de poder estar participando, e também agradeço a nossa querida professora Sheila, que estará nos representando com o tema teste de realidade. E nós atuamos desde 2015, nós atuamos como Câmara, nós também somos institutos de formação de mediadores judiciais e estamos atuando nesse mercado, tanto judicial quanto extrajudicial também já há um tempo, e buscando aí propagar, né, esse trabalho da mediação, abrir esse mercado. Estamos também trabalhando em Brasília também para buscar algumas frentes. Então a gente está fazendo uns trabalhos bem bacanas aí em nome da mediação, que é uma coisa que eu sou suspeito, eu sou encantado por isso, gosto muito, defendo muito essa bandeira, todos nós aqui da Dietrich, e é um prazer. E eu conheço alguns rostinhos, a professora Vânia, também é professora da nossa casa, eu adoro quando eu vejo esses movimentos e fortalecendo cada vez mais a mediação. Ok, obrigado, Jailson, obrigado aí pelas palavras, né? Vamos agora ouvir a doutora Cláudia, que vai falar, né, pela Êxito. Isso, boa noite. Tudo Obrigada, bem? Lafayette. Cláudia, seja bem-vinda. Prazer, Henrique, né? Henrique, isso, tudo bem? Eu tinha falado com você ainda, tudo. Boa noite a todos. Quantos alunos aqui eu encontrei, a Hebe está aí, a Anaí, Salvador, um abraço grande. E é um prazer, é uma honra participando com vocês, sempre em parceria com a querida Márcia, esse MEC, que é uma potência, é uma ferramenta, vocês fazem um trabalho assim, de heróis, continuem assim, e com certeza a gente vai conseguir todos os nossos objetivos, aí, principalmente a remuneração, né, por esse serviço tão importante para toda a sociedade. Pessoal, o curso Êxito já trabalha com cursos de formação e capacitação desde 2014. Nós somos também, assim como o Dietrich, uma instituição credenciada pelo NUPEMEC, né, pela Infam, e nós temos a honra de comunicar que esse final de ano, início de ano, que em 2021 nós vamos estar iniciando as nossas turmas de formação online, tanto para conciliadores como para mediadores judicial. É uma conquista, né? Porque parece que as coisas vão continuar nesse pé, essa pandemia não vai embora nunca, então nós estamos também agora ofertando os cursos de formação, além dos cursos de atualização permanente que nós já estávamos ofertando há algum tempo, e eu agradeço muito a Vânia, também professora da casa, é nossa supervisora de estágio, que os alunos amam de paixão. Vânia, gente, ela pega na mão. Se não puder do estágio, ela vai lá e dá um jeitinho de conseguir para ele. A Vânia, obrigada, Cláudia. E ela coordena também o nosso projeto aqui de curso de formação. É um prazer enorme contar com a presença nessa parceria tão importante. Pessoal, nós vamos ter ainda um curso de atualização, último do ano, os 8 passos da mediação, vai ser agora em novembro, eu não sei se eu vou poder no final, mas eu posto aqui alguma informação com relação às datas, tá? Vão ser 4 dias, valendo como certificação para curso de atualização permanente, reconhecido para colocar lá no Conciliajude bonitinho. Último curso do ano, os 8 passos da mediação, dias 24, 25, 26, 27 de novembro. Chega, vamos descansar depois dessa. Agora, reta final, fim de ano. Boa palestra para vocês, obrigada, Henrique. Obrigada, Lafayette, é sempre uma honra estar aqui. Obrigado a nós que agradecemos aí a parceria, né, trazer tantos cursos aí de excelência para os nossos associados, né, então, muito obrigado. E super desconto, né, para vocês. Sim, sim. Super desconto. Boa palestra, gente. Obrigado. Então, nós vamos passar agora a palavra para a doutora Ruth, para fazer a sua exposição.
o assunto, né, Ruth, que a doutora vai estar nos trazendo, sessões individuais ou cálculos. Por favor, doutora Ruth, fique à vontade. Estamos aqui todos aguardando para absorver esses conhecimentos. Conseguiu? Coisas da técnica. Conseguiu, Ruth, tirar os... Conseguiu? Sim, obrigada. Obrigada a todos que estão participando desse encontro. Eu vejo estes eventos do CIMEC e todos os outros que têm sido oferecidos amplamente para nós, mediadores, como oportunidades de aprendizado. Estamos sempre nos beneficiando das contribuições e das experiências dos colegas. À medida que vai passando, nós vamos praticando mais a mediação, nós vamos forjando o nosso estilo como mediador. E com o passar do tempo, então, vamos associando as nossas habilidades com o uso e aprimoramento das ferramentas. Então, sempre é importante continuarmos aprendendo sobre essas ferramentas. A minha contribuição nesse evento é a respeito do Cálculos. Eu utilizo muito Cálculos. E muitas vezes eu constatei que o resultado positivo de várias mediações foi devido ao cálculo. Se não tivesse ocorrido a oportunidade de exercer o cálculo, possivelmente não teria conseguido o acordo. Para o CIMEC também eu tenho acompanhado o trabalho em prol da nossa valorização e também em prol da remuneração no judiciário. Eu tenho muita gratidão pela maneira como a Márcia e os demais que atuam auxiliando estão trabalhando e se dedicando para nosso benefício. Eu vou compartilhar, eu preparei três telas, deixa eu ver se deu certo. Conseguem visualizar? Sim. Tá. Deixa eu botar Perfeito. Deixa eu botar o meu cronômetro aqui para não perder. Eu tentei organizar bem meu tempo, mas se por acaso eu não ficar atenta, por favor, me chamem a atenção. Não, fique à vontade, doutora. Tá bom. Então, o que é o cálculo? Os cálculos significa sessões individuais, que é reuniões privadas com os mediados dos lados diferentes. Tá? Qual é a base do cálculo? A Lei 13.140, que é a Lei da Mediação, lá no artigo 19, então tem o comentário que, no exercício da função, o mediador ele pode se utilizar do cálculo, pode se reunir com as partes em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações nessas reuniões de cálculo que entender necessário para facilitar o entendimento entre os participantes. Tá? Tem um roteirinho básico da abertura, que são as boas-vindas, apresentação, mediação, a explicação do que é a mediação em papel do mediador, a estrutura da mediação, os princípios, e lá nas regras, eu geralmente, sintetizando a fala de abertura, eu exponho a possibilidade de realizar o cálculos ou sessões individuais. É bastante recomendado que nós apresentemos já no início da mediação essa possibilidade, para que as pessoas não sejam tomadas de surpresa quando o mediador vamos nos reunir agora com fulano ou com a outra parte. Os mediados já estão sabendo que é possível nós fazermos essas reuniões separadas. Tá? Deixa eu ver como eu troco aqui a próxima tela. Tá. Fazendo um resumo assim, superficial das ferramentas da mediação, nós temos ferramentas de comunicação e ferramentas de mediação. As ferramentas de comunicação, elas são utilizadas para que a comunicação entre as partes aconteça de uma forma mais eficiente. E as ferramentas de mediação são utilizadas para buscar a eficiência, o aprimoramento do desempenho dos mediados durante o processo de mediação. E o cálculo é uma das ferramentas de mediação. Seguindo para outra página, e aqui eu vou fazer então uma apresentação um pouquinho maior de cada um desses itens, quando e em que situações que nós utilizamos o cálculo, quando que essa sessão individual pode ajudar. É importante nós pensarmos que uma das principais finalidades da sessão individual é melhorar a capacidade, melhorar a atuação das partes, para que elas interajam
diretamente uma com as outras, porque nós somos os condutores do diálogo, mas quem são os protagonistas, quem deve fazer a sessão acontecer são os mediados. Então, a sessão individual, ela pode ricamente auxiliar esses beneficiários a se comportarem de uma forma que o seu desempenho permita o avanço, o progresso da mediação em direção ao consenso. Então, no Caucus, uma das suas características é permitir que uma ou ambas as partes possam revelar as informações que talvez não seriam apresentadas na sessão em conjunto. Então, quando existem informações relevantes que podem ajudar a resolver as questões, sem que essas pessoas estejam expostas à pressão, ou ao olhar, ou ao descrédito da outra parte, então elas vão fazer essa apresentação para o mediador, né, naquele momento da sessão individual. Como é que o mediador pode obter essas revelações, essas informações? Com perguntas, com pedidos. Olha, eu gostaria de entender mais sobre tal. Daí, como nas partes anteriores à estrutura da mediação, nós ficamos anotando, nós ficamos ouvindo o relato das partes, vamos captando algumas informações que pensamos que tem mais, que pode ser mais abrangentes. Então, eu vou, olha, pode me falar um pouquinho mais, pode me explicar melhor o que existe sobre tal ponto que pode falar para mim agora, ou que não gostaria de ter falado junto com a outra parte. Então, o tipo de abordagens que nós temos como mediado. Tá? E sempre, nessas sessões de mediação, explicar que aquilo que nós estamos falando também está amparado no princípio da confidencialidade. Então, que no Caucus também está valendo essa informação que for revelada, ela vai ser recebida como uma confidência pelo mediador, e que ela só vai ser compartilhada se tiver a autorização, né? Sempre reforçar a questão da confidencialidade para garantir a confiança na nossa atuação. Depois, o ponto número 2, usamos o Caucus também para diminuir a tensão entre as partes. É bastante comum as pessoas ficarem nervosas, as pessoas ficarem bravas, as pessoas ficarem tensas, as pessoas ficarem angustiadas. O Caucus pode ajudar muito a diminuir essa tensão, a diminuir aquela exaltação dos ânimos, pode auxiliar muito a fazer com que a comunicação ela se torne mais própria. Quando, na mediação, a pessoa se liberta um pouco das acusações, se liberta um pouco até dos insultos que, às vezes, acontecem na sessão em conjunto. E, então, a pessoa pode desabafar para o mediador de forma privada, o mediador administra bem aquela fala e a ajuda a superar aquelas palavras que podem ser agressivas ou mal recebidas pela outra parte. E também ajudar a estabelecer regras mínimas na hora de se comunicar com a outra parte, quando a pessoa está percebendo que a tensão está aumentando na conversa. Então, ajudar o mediado a entender como se comportar para não ser uma vítima daquela tensão. Então, algumas formas de abordar essa questão da tensão. Senhora, o senhor, eu percebi que existe um ponto de tensão referente a... Então, nós anotamos anteriormente qual que é esse ponto e perguntamos para a pessoa se ela pode se abrir sobre isso, né? Eu verifiquei que um obstáculo que estamos tendo aqui na sessão é X. Então, a gente pede para a pessoa falar, para a pessoa expor, para a pessoa exteriorizar os seus sentimentos, o seu entendimento, fazer o seu relato sobre aquela questão. Também, nossa, tem um ponto de desgaste que eu estou vendo que está bastante grande, que está dificultando aqui, que está sendo difícil de superar na nossa sessão. Então, novamente, esse ponto é X, porque eu já identifiquei qual é esse ponto, eu posso confirmar com a pessoa esse ponto de desgaste para que ela fale sobre ele, né?
também, tendo em vista o obstáculo X, como é que nós podemos trabalhar esse ponto? Qual é o seu entendimento? O que você propõe? O que ajudaria a conversar sobre essa questão de tensão, ou esse ponto que está emperrando ou que está fazendo com que a comunicação ela tome um rumo diferente? Depois, o item 3, explorar mais a fundo as informações relacionadas aos interesses das partes. Quantas vezes o mediado ele está na posição que nós já sabemos o que é e não consegue avançar para garantir o seu interesse? Então, na sessão privada, é uma oportunidade para nós explorarmos isso. Como é que nós fazemos isso? Ajudando o mediado a tomar consciência do que realmente é importante para eles. Né? Então, às vezes, algumas perguntas, alguma forma de abordar. Quanto que o ponto X é importante para você? Quanto que o ponto X é determinante para solucionar esse impasse? O que tem naquele ponto X que ainda não está bem esclarecido? Quanto que esse ponto pode contribuir para... o que precisa da outra parte contribuir, dar de contribuição em relação a esse ponto X que foi identificado como uma questão que a pessoa ainda está em dúvida se é o interesse ou não. Então, ajudar a definir, a delimitar qual que é o interesse que a pessoa está buscando na sessão, na solução desse conflito. Também, buscando aprofundar as informações relacionadas aos interesses, nós temos a oportunidade de discutir as questões que margeiam, as questões que estão ao redor desse interesse, para eliminar ou para confirmar se realmente isso faz parte do interesse. Pode ocorrer também, muitas vezes nas sessões em conjunto, que a pessoa se sinta intimidada para falar sobre o que realmente é o interesse dela. Então, ela quer confirmar com o mediador que aquele interesse pode ser trabalhado. E nas sessões do Caucus, então a pessoa ela vai ficar à vontade para tocar em um assunto que talvez ela tivesse medo ou não se sentisse à vontade para conversar junto com o outro. E ali, novamente, então nós vamos validar, nós vamos ajudá-la a se posicionar diante daquilo que realmente é o interesse dela. Né? Então, às vezes, é uma forma de perguntar: fulano, senhor, o que significa a questão X, que percebe que ela que é importante para ela, mas ela não firmou ainda como interesse. Então, pedir para a pessoa explicar para que nós consigamos anotar que esse ponto que ainda não foi esclarecido faz parte da conquista que ela espera obter no acordo. Né? Existem também, às vezes, alguns aspectos que são mais sutis, mas que preocupam as partes em relação a uma questão. Então, ela está meio envergonhada, ela não está à vontade para falar na sessão de cálculos, então nós podemos falar, perguntando diretamente: nossa, me parece, ou meu entendimento, ou eu percebi que em relação à questão X, existem algumas coisas que não foram totalmente expostas. Pode falar aqui na sessão individual, podemos trabalhar esses pontos aqui nessa nossa reunião individual, podem falar dessas preocupações. Então, novamente, é um momento onde a pessoa vai ter a atenção exclusiva do mediador para ouvir aquele ponto que está meio nebuloso ainda, mas que ela gostaria de falar, e que na sessão em conjunta, possivelmente ela não iria se expor. Né? Também nesse item 3, nós podemos usar a sessão do Caucus para fazer muitas perguntas que vão ajudar a superar bloqueios. Então, às vezes a pessoa
ela quer falar uma coisa, mas ela não sabe exatamente o que falar. Então, nós acompanhando atentamente as falas das partes, nós percebemos que ela quer dizer algo, mas ela não sabe como dizer, então nós perguntamos, né? Então, às vezes, como que eu faço isso? Eu pergunto, qual que é o teu entendimento sobre o ponto X? Aí a pessoa, ela vai ter que exteriorizar, ela vai ter que formular, ela vai ter que argumentar sobre aquilo. Ela não estava sabendo como dizer, quando eu faço essa pergunta, ela tem que estimular o cérebro para responder isso, né? Também, em relação a tudo que está acontecendo, qual que é o seu entendimento, qual que é a sua percepção? Pode falar para mim, pode explicar como é que a senhora está vendo, ou o senhor está vendo o conflito, como é que me resumiria em 2 linhas, em 1 minutinho o conflito, né? E isso também ajuda a pessoa a superar esse bloqueio. Seguindo agora para o 4, item 4, que é estimular a geração de opções dentro do Caucus, essa sessão privada é uma oportunidade riquíssima para incentivar as pessoas a trazerem à tona, né, ou os problemas, ou pontos de solução que até o momento não haviam sido apresentados na sessão, tá? Mas que estão vinculados com os interesses e com os outros pontos, preocupações que a pessoa precisa resolver, né? Então, como que muitas vezes eu faço? Com perguntas, sempre o mediador utiliza muitas perguntas, né? Existe alguma outra questão, alguma outra informação que deve ser considerada aqui para auxiliar na solução desse problema, desse conflito? Isso faz com que a pessoa pense novamente, né? O mediador também, ele pode perguntar, vamos conversar sobre o ponto X, que eu anotei anteriormente, para ver o quanto que esse ponto pode ajudar no progresso da nossa negociação. Então, a pessoa, novamente, ela vai ter que falar sobre aquilo que está sendo perguntado, e com isso ela acaba dizendo, sobre tal ponto eu entendo isso. Daí nós, como mediadores, vamos conduzindo essa conversa e entendendo, então, se a senhora entende isso, isso pode ser uma solução para o conflito? Aí a pessoa vai confirmando sim ou não, tá? Muitas vezes também na sessão privada, eu pergunto, vamos fazer um exercício aqui, vamos escrever, ou me fala que eu escrevo 3 opções, 3 formas de resolver esse conflito. Então, a pessoa vai ter que pensar, né? Não sei e tal. Vamos, uma de cada vez. Se estivesse nas suas mãos o total controle sobre essa situação, como é que seria resolvido? Então, ela fala lá, uma opção, ok, muito bem, agora vamos para a segunda, depois vamos para a terceira. Isso, novamente, força a criatividade. Desculpe, não estou entendendo. O meu marcador aqui de tempo. Então, quando a pessoa não sabe o que falar, eu digo, vamos fazer um exercício. E eu vou anotar aqui as 3 possíveis soluções. Depois, mais adiante, nós vamos testar essas possíveis soluções que a pessoa ofertou. Tá. Depois, indo então agora para o ponto 5, testar as propostas feitas. Também fazemos isso nas sessões individuais. Cada lado apresentou, ou afinal tem alguma proposta. Então, nós podemos verificar quanto que essa proposta, ela realmente é passível de cumprimento. Então, novamente, com perguntas, qual o seu entendimento, como que a senhora recebeu, como que o senhor recebeu a proposta do fulano, ou o que o senhor entende a respeito dessa proposta? Vamos fazer uma simulação para ver como que essa proposta pode ser cumprida? Me diga como é que vai ser executado, me diga quais são os passos para que se isso virar o acordo, na prática ele aconteça.
Algumas vezes também a pessoa ela quer fazer uma proposta, mas ainda ela não está se sentindo bem para fazer na sessão conjunta. Então, ela faz para o mediador essa proposta, ela apresenta e conversa, e daí gostaria de levar essa proposta para outra parte. Vamos conversar sobre essa proposta na sessão onde nós dois, as três partes vão estar juntas, né? Eu, o mediador e as duas partes. E antes de levar, então, vamos testar essa proposta para ver se funciona. O que não vai dar certo nessa proposta? O que tem de muito positivo nessa proposta? O que possivelmente a outra parte vai aceitar dessa proposta? O que vai encantar? O que vai incentivar a outra parte a aceitar essa proposta? Então, são testes das possíveis opções ou soluções, ou mesmo propostas que já foram realizadas, né? Já foram apresentadas ou vão ser apresentadas. E, por último, então, realizar testes de realidade com as partes. Esse é um testezinho, porque depois tem a ferramenta específica que deve ser aplicada na sessão em conjunto. Tá? Então, esses testes de minutos de realidade na sessão do Caucus, então nós vamos verificar os desdobramentos daquelas propostas. Então, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, né, para cada uma das partes. O que será que a outra parte não vai conseguir cumprir? O que será que eu não vou conseguir cumprir? O que é que a outra parte, de acordo com a minha percepção, vai cumprir sem problema? O que é que a outra parte não vai conseguir cumprir? Então, isso a gente vai fazer esse exercício junto com o mediado. Tá? E também, aqui é um momento de nós ampliarmos o cenário para com ou sem o acordo. Se não alcançarmos um acordo, então, o que de pior que vai acontecer, que é a sigla PANA, pior alternativa à negociação do acordo. Então, não tendo acordo, nossa, vamos imaginar a pior situação, o pior cenário sem fazer o acordo aqui na sessão. E também, tempo esgotado aqui, deixa eu finalizar. E também nesse teste de realidade, vamos explorar a melhor possibilidade que eu tenho fora do acordo. Eu não vou fazer o acordo porque o que eu posso fazer, o que eu posso ganhar sem ser no acordo é uma possibilidade melhor do que a oferta aqui. Então, finalizando agora, novamente, terminando a sessão individual, confirmar a questão da confidencialidade, verificar com a parte o que é que pode ser falado para a outra, o que é que pode ser aberto do que foi tratado. E à medida que o mediador, que a mediação vai acontecendo, muitas vezes os mediados eles vão perguntando, consultando o mediador. E sempre é muito importante nós lembrarmos que o nosso papel não é resolver pela pessoa, que nós não damos conselhos, nós não indicamos o que ela tem que fazer. O nosso papel é ajudá-las a entender como tomar uma decisão. Muito obrigada, então, pela oportunidade de vocês terem me ouvido e espero que essas poucas palavras tenham contribuído. Henrique, devolvo o tempo. Sem dúvida, foi muito esclarecedor, né, as suas colocações, né, muito claras as suas informações. Acredito que todos, né, tenham gostado, sim, né. Agradeço aí, né, pelo seu conhecimento, né, compartilhar o seu conhecimento com a gente. Tá bom? Deixa eu ver agora aqui na ordem aqui, o segundo assunto que nós vamos tratar deixa eu baixar aqui, o segundo assunto é o teste de realidade. Doutora Sheila, né, representando a Detrich, vai falar, é isso, né, doutora? Deixa eu ver, doutora Sheila, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer. Fique à vontade para suas exposições, estamos aqui todos ouvidos. Muito obrigada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao CIMEC e parabenizar pela iniciativa, né, de trazer uma palestra, né, em homenagem ao
aí aos 5 anos e também ao mediador, uma palestra que ao meu ver, é tão importante para os mediadores se reciclarem, se aprofundarem e melhorar a sua qualidade na sua prestação de serviço, no seu trabalho. E não é só melhorar a qualidade para os outros, mas também você ter segurança em aplicar uma técnica e esperar um resultado dela, né? Quando você aplica uma técnica, você não está batendo papo, você não está ali conversando, você está aplicando a técnica e esperando um resultado, né? Não deu certo essa, você encaixa outra. Então, é muito importante, né, essa iniciativa do CIMEC em trazer para nós, né, inclusive para mim também, que a gente aprende com os outros palestrantes, um aprofundamento das técnicas. Então, é uma palestra que a gente vai ouvir e vai usar na nossa prática e vai melhorar a nossa condição. Então, é uma iniciativa maravilhosa, né? Me sinto muito honrada em participar, né, desse evento. Agradecer a Dietrich também, que me selecionou aí entre os professores maravilhosos que tem. Agradecer aí pela oportunidade. E a mim ficou, né, ficou aí decidido, né, que eu deveria falar sobre o teste de realidade, né, que é uma das ferramentas, uma das 12 ferramentas que a gente aprende aí no curso do CNJ, e uma ferramenta decisiva até, né, para se finalizar algumas questões. Muito importante a gente aplicar esse teste de realidade. E o que é importante a gente saber? O que é, né? Às vezes a pessoa imagina uma situação e a realidade dela é outra. Então, ela sonha com situações, ela tem um sonho de conseguir cumprir, de conseguir viver, de conseguir fazer aquilo. Então, ela tem, naquele momento da mediação, onde ela está envolta em uma forte... Vou colocar uma torrencialidade, né? De muita emoção, então ela tende também a sonhar, às vezes, um pouco, não são todas, mas algumas pessoas sonham muito, e elas querem que aquele sonho seja verdade, então elas se conduzem na sessão com base naquilo que elas acreditam, né? Que é realidade, né? Que elas conseguem. E se elas pararem de pensar um minutinho, né? Parar para pensar um minutinho, elas vão refletir: opa, não é bem assim, eu acho que não. Eu gostaria, eu queria isso, mas eu acho que não. Então, você tem que aplicar essa técnica para ter certeza que ela tomou uma decisão com consciência, que depois ela vai conseguir viver com aquela decisão. Então, o teste de realidade é muito importante para isso. Eu uso muito isso, muito mesmo, em muitas sessões, quando eu percebo principalmente que a pessoa tem essa vulnerabilidade de estar assim, mesmo perdida, e não tendo muita noção do que ela está aceitando para si mesma com a outra pessoa. O teste de realidade tem algumas situações, né, que ele só pode ser aplicado dentro do Cálculos. Por que será? Por que será que eu só posso aplicar o teste de realidade no Cálculos? Por quê? A pessoa que eu estou tendo que aplicar o teste de realidade, ela fica vulnerável à outra. Então, se eu aplicar ela na sessão conjunta, eu a deixo vulnerável, né? A outra pessoa fala: poxa, ela não sabe o que ela está querendo, e se ela não sabe o que ela está querendo, como que é que eu vou aceitar esse acordo? Ah, não, eu vou me dar bem, porque ela não sabe o que ela está decidindo, então eu deixo ela vulnerável. Então, eu não posso aplicar isso na sessão conjunta. Por isso que existe o Cálculos, né? O Cálculos é uma sessão dentro da mediação, né? É quase que uma mediação dentro da sessão de mediação. É uma sessão à parte, onde eu converso individualmente, onde a pessoa pode relaxar, eu entendo quase como se fosse um confessionário. A pessoa pode se confessar para você, revelar situações que ela não consegue revelar na sessão conjunta. E o teste de realidade é uma ferramenta, toda vez que eu preciso aplicar o teste de realidade, eu tenho que aplicar dentro do Cálculos. Outra situação importante, além de tornar a outra pessoa vulnerável, também é a questão do código de ética, né? O que eu posso estar colocando em risco, né, aplicando esse teste de realidade? Perder a minha imparcialidade, porque a outra parte, como eu falei,
quando ela vê eu perguntando, nossa, isso... aplicando esse teste, que depois eu vou dar alguns exemplos, ela pode pensar, nossa, ela não sabe o que está fazendo, eu já ganhei, né? Então, ela começa a se empoderar, né? Há um desequilíbrio na mediação. Então, eu posso colocar em risco o quê? A minha imparcialidade, né? E a minha neutralidade, que são princípios éticos aí fundamentais, que inclusive estão aí destacados no artigo 166 do CPC, né? A minha imparcialidade e a minha neutralidade. Então, até para eu garantir esses princípios éticos, eu fazendo isso dentro do Caucus, eu estou mais segura, né? Estou mais segura na aplicação deles e eu não vou deixar a parte exposta à outra. Então, assim, a gente não tem muita coisa para falar sobre o teste de realidade. Então, eu queria contribuir também com algumas vivências, né, que eu tive, né, na minha atuação aí nesses anos, né? Eu atuo dentro do Fórum João Mendes, né? Em família e da parte civil, e eu precisei usar o teste de realidade, chamar para o Caucus e usar o teste de realidade, né? É muito comum teste de realidade em divórcio, pensão alimentícia, né, que trabalha com família, é uma ferramenta que eu sempre uso, eu uso com muita frequência, né? Como, por exemplo, às vezes divórcio, né? Ali o casal, quando estava junto, eles tinham uma condição financeira. Então, eles tinham uma vida em comum, eles tinham uma possibilidade financeira muito melhor, né? Porque os dois contribuíam para aquela família ter um nível social melhor. Quando há uma separação, também há uma divisão de rendas, e esse nível tende a cair, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa quer manter o mesmo padrão de vida de quando estavam o casal junto. E daí? O filho não pode mais estudar naquela escola particular que estudava, não se dá mais para morar naquele apartamento de 3 quartos, cobertura, eu tenho que mudar para um bairro um bairro mais simples, então fica difícil você manter o mesmo padrão de vida, o filho não pode mais fazer inglês, judô, natação, entendeu? Então, às vezes a pessoa não pode ter, assim, comida, teve um caso meu que foi muito engraçado, a mãe só queria que a criança comesse só orgânicos, né? E o pai não tinha condições de contribuir, porque é uma alimentação cara. Então, a pessoa não percebe, né? Então, quer manter o mesmo padrão de vida anterior. Então, às vezes, você precisa chamar para um Caucus, né? E fazer essa explicação, porque se você explica na sessão conjunta, o que ela pensa? Ela está contra mim, né? Ela está contra mim. E não é isso, é apenas você tentar fazer a pessoa refletir que a condição de vida dela mudou, porque mudou a situação, né? Antes os dois trabalhavam, os salários dos dois contribuíam para eles terem um status que hoje não é mais possível. É possível você ter um status com aquilo que você ganha. Então, é muito comum isso em divórcio. Também é comum em pensão alimentícia. Pensão alimentícia é que ele é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Às vezes tem pai, né, que quer assim, nossa, eu quero tudo para o meu filho, tudo de melhor, então eu quero dar o máximo que eu posso de pensão alimentícia. Daí você tem uma informação que ele ganha X e ele está querendo dar 80% do valor que ele ganha de pensão alimentícia, que ele quer que o filho tenha tudo. Ele se sente culpado pela separação e quer compensar um filho com tudo que ele tem. Mas, poxa, aquilo, ele passando tudo aquele valor para o filho, não vai lhe fazer falta para as suas necessidades? Então, talvez você também tenha que chamar para o Caucus e perceber, talvez ele ganhe um extra, né? Você primeiro tem que investigar, né? Para depois aplicar, para ver se ele tem condições de cumprir e deixar ele consciente. Se ele não cumprir, o que acontece com pensão alimentícia? Ele pode vir a ser preso, né? Ter execução, ter penhora na conta, então ele precisa ter essa consciência, né? Trazer ele para o mundo real, né? Ele sonha em ser o melhor pai do mundo, que o filho tenha tudo de melhor, mas a realidade dele vai até um certo ponto. É muito, mas não é tudo o que ele gostaria, então você precisa chamá-lo à realidade.
E também é muito comum, também, às vezes, a pessoa em civil, né, que eu trabalho muito com isso, a pessoa que está mais, assim, está muito desesperada, a pessoa que não está acostumada a ter dívida, né, e está ali com uma dívida, né, e ela quer se livrar logo daquilo, então ela quer pagar um valor X, né, uma parcela que não cabe no seu orçamento. Então, você, às vezes, tem que chamar, né, para o teste de realidade, chamar para o cálculo, você tem que fazer isso com as duas partes, né? Então, você também coloca em risco a sua imparcialidade, conversar com uma e depois conversar com a outra. É claro que você não vai expor o que está dentro do cálculo, porque você também tem um compromisso da confidencialidade, você só pode revelar se a parte permitir. Então, você precisa ver se aquela parcela que ela está assumindo daquela dívida encaixa no orçamento dela, né? Porque senão o que acontece? A maioria dos acordos, a pessoa que não paga vence tudo de uma vez e tem uma multa em cima, então ela vai piorar a situação dela. Então, ela precisa ter certeza do que ela está assumindo. E ela, naquela angústia, né? Naquela tensão em querer resolver logo, resolver da melhor forma possível, ela faz um acordo que depois ela não vai cumprir, né? Aquele desespero. Então, o teste de realidade, ele está muito ligado às emoções da pessoa, né? O que ela imagina do mundo ideal, o que ela imagina, o que ela sonha muito para si, né? O que ela sonha muito, às vezes para o filho, às vezes para a sua situação, e não é o que é possível acontecer entre aquelas partes naquela situação, né? Partilha de bens também, às vezes são situações que a gente tem um conflito muito grande na hora da partilha de bens, já tem a questão da emoção, de um rompimento, aí, de um relacionamento que a pessoa casa para viver a vida inteira junto, sonha com aquilo, né? E daí depois ela se vê assim desesperada, porque aquele sonho acabou. E daí ela sente aquele sentimento de vingança, ou magoada, ou muito sofrida, e como é que faz? Ela quer todos os bens para si, e não permitindo que a outra parte fique com nada. Então, você tem que chamar ela para o teste de realidade para dizer, vocês constituíram juntos esses bens? Como é que foi a constituição desses bens? Ela explica. Então, você percebe que vocês construíram juntos e agora vocês precisam separar tudo, inclusive esses bens, e você começa a perguntar, aplicar o teste de realidade, essa técnica, para a pessoa ir percebendo que o que ela vive hoje, a condição dela hoje, né? A realidade é diferente. É tipo assim, cai na real, mas você não vai falar dessa forma, é óbvio, mas é um cai na real que isso que você está desejando, isso que você está muito querendo obter dessa situação, você não vai conseguir, porque tem a outra parte. Isso está fora do contexto, isso não é possível, não tem possibilidade. Então, o teste de realidade a gente usa assim, e é muito importante, não aplicar na sessão conjunta. Por quê? É justamente aquilo que eu falei. Você coloca em risco a sua imparcialidade, a sua neutralidade e deixa a outra parte vulnerável. Inclusive, você pode aumentar o conflito com isso. Então, você aplicando a forma mais segura de você aplicar o teste de realidade é dentro do cálculo. Senão, é preferível até você não usar ele, porque você colocar em risco todo o trabalho bonito que você fez. Entendeu? Por isso que a gente tem que estudar bem, reler novamente o manual, né? A gente vê ali o manual de forma superficial ali no curso, né? O manual de mediação, e depois a gente nunca mais pega, nunca mais relê ele, deixa ele lá encostado. Então, você está sempre relembrando como usar a técnica, que hora você vai usar a técnica. E é muito comum, infelizmente, nós encontrarmos os nossos colegas usando a técnica de forma inadequada. Isso cria o quê? Você percebe na hora, você usou a técnica de forma inadequada, por exemplo, o teste de realidade, a inversão de papéis
que a outra colega vai falar, você usou, o que acontece? A sessão já começa a tumultuar, já começa a dar errado, já começa você percebe que você usou a técnica, você vê um outro desfecho, né? Você usou ela inadequadamente, ela tem um outro desfecho, uma outra direção. Então, ela, ao invés de ela estar resolvendo, né, ajudando a resolver o conflito, ela vai piorando, né? Ela vai aumentando o conflito naquele ponto, né? Então, é muito importante você saber como usar essa técnica. Então, eu gostaria de assim contribuir, acho que eu tenho ainda um tempinho, de contribuir com uma vivência muito interessante e foi muito sofrida, tá? Um caso que eu tive do João Mendes, onde tinha na área de família, onde tinha as 2 filhas, né? E do outro lado tinha uma curadora, né? De uma senhora que tinha sofrido um AVC, estava inválida e não tinha ninguém para cuidar dela, né? Tinha as 2 filhas já assim, com 50, 60 anos, né? Já 2 senhoras, e a mãe com bastante idade, com 80 anos. E a mãe tinha uma condição financeira muito boa, o pai tinha deixado, era um funcionário público aposentado com salário muito bom. Então, as filhas viveram, né, beberam dessa fonte a vida inteira. Então, com a aposentadoria que a mãe recebia, ajudava, né, no orçamento doméstico da casa das 2 filhas. As 2 filhas também divorciadas, mas elas tinham os filhos dela, que eram os netos, né? E que a mãe, né, doente, sustentava todo mundo. Mas como ela teve um AVC, o que precisava? Ela precisava de cuidadores, equipamentos, e tudo isso era muito caro. Então, tudo que ela recebia de pensão, ela tinha essa necessidade para continuar sobrevivendo. E a filha não conseguia entender por que os filhos dela não podiam mais frequentar o Clube Pinheiros. Por que não poderiam mais continuar tendo assim, situações, o mesmo padrão de vida de antes, né? Porque eram todos maiores e capazes, os netos, né? Que viviam na casa da mãe, né? Da mãe que já tinha, né? Também maior e capaz, uma senhora já vivida, e todos eles sobrevivendo dessa aposentadoria, que ia acabar também, porque a senhora já estava em um estado muito, muito vulnerável de saúde, entendeu? E de forma, eu tentei várias vezes conversar e eu percebi que elas não tinham, né, abordando a curadora, colocando, a curadora até cedeu em alguns pontos, cedeu uma pensão alimentícia para uma e para outra, né, mas aí elas não conseguiam entender por que não podia se pagar o plano de saúde, o Clube Pinheiros, e uma série de situações que você via que estava em relação às necessidades da própria mãe doente, eram bem distantes, entendeu? Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu tentei chamar para um Cálculos para aplicar o teste de realidade, e realmente eu percebi ali que elas não tinham noção nenhuma do que significava os pleitos delas, as questões delas, perante a questão da mãe, né? Então, realmente, a sessão acabou sendo infrutífera, porque mesmo aplicando o teste de realidade, eu não consegui trazer elas para a realidade, porque o mundo imaginário dela era outro. Ela vivia num mundo completamente, elas viviam, né, as filhas, num mundo confortável, onde todas as necessidades eram supridas pelos pais delas, né? Inclusive, uma das falas dela, assim, foi muito doído, né? Eu fiquei, assim, muito, assim, não digo que envolvida, mas eu percebi qual era a dificuldade delas. Olha, se papai tivesse vivo, eu não estaria passando nada disso, né? Eu teria ainda tudo que meu pai não deixava passar nada, mas ela não percebia que era a mãe. Estavam todos maiores e com faculdade, então não precisavam continuar colocando até em risco a saúde da avó, entendeu? Então, foi uma das vezes que eu apliquei esse teste de realidade, eu percebi a importância e também tive a percepção que se a pessoa não tiver
essa condição, né, de você aplicar, ela perceber, porque se ela percebesse essa realidade, ela voltaria para a sessão conjunta com uma possibilidade de acordo, né? Mas eu, mesmo colocando isso, elas não tinham a menor noção, sofriam muito, muito, muito em perceber que aquilo ali era importante para sobreviver, para a vida delas, mas isso ia de encontro à sobrevivência da própria mãe delas. Então, foi uma das vezes que eu usei aí a ferramenta que não foi bem sucedida. Foi a única vez, eu acho, que eu não consegui chegar ao resultado, mas as outras vezes todas que eu usei, a hora que a gente volta para a sessão conjunta, a pessoa percebe, ela se coloca de forma segura, de forma consciente, que ela pode ir até ali. Sheila. Sheila, tá mudo. Entrou no mudo seu microfone. Tenta ver o seu microfone na sua Pronto. aba. Ah, voltou. Aí, agora foi só no finalzinho? Só no finalzinho, só repete um pouquinho. Até onde foi falado? Até onde eu dei o exemplo, né? Então, eu vou finalizar, né? Que o meu tempo já acabou, né? E vou finalizar que essa foi a única experiência que eu tive nesses 12 anos de mediação, que eu apliquei o teste de realidade e ele não funcionou, tá? Todas as outras vezes que eu apliquei o teste de realidade, as pessoas voltam para a sessão conjunta muito mais seguras de fazerem uma composição. Não, eu posso até aqui, mais que isso eu não posso. Eu posso ceder mais isso, mais que isso eu não posso. Então, ela volta para a sessão conjunta com muita consciência, com muita segurança, empoderada de como ela vai fechar a questão que suscitou, né? A necessidade de usar o teste de realidade. Mas eu tinha esse exemplo da errada, que não deu certo, até porque não é tudo que a gente vai usar. Nós somos mediadores, somos humanos, aplicamos as técnicas, mas não depende da gente, né? Então, eu não fico intimidada em demonstrar que, às vezes, a gente usa uma técnica e a gente não tem o resultado esperado. Foi uma única vez, né, que não deu certo, as outras todas, graças a Deus, foram bem-sucedidas, e eu queria compartilhar essa vivência, que eu acho que a hora que a gente demonstra que talvez não dê certo, para os outros mediadores e para os estagiários, eles percebem o tanto que a gente é humano, né? A mediação é feita por humanos, né? E a gente está tentando resolver questões de outros seres humanos. Então, a gente aplica uma técnica, não dá certo, você tenta de uma outra forma, tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Estou à disposição aí do CIMEC, das pessoas que tiverem dúvidas, se quiserem encaminhar para mim, vou responder todas com o maior prazer, tá? Muito obrigada por tudo, tá bom? Doutora, nós que agradecemos, foi assim brilhante as suas colocações. São colocações que complementam o que a doutora Ruth havia falado. Então, assim, eu estou realmente bem satisfeito com o que está sendo trazido por vocês, né, pelas doutoras, porque são assuntos que vão complementando e vão enriquecendo, né, o conhecimento. Então, muito obrigado, né, pelas palavras aí, pela exposição, foi muito bom. Quem não tinha ainda um entendimento sobre a questão do teste de realidade, ficou muito claro. Teve uma hora que a doutora falou assim, não tenho muito o que falar sobre o teste, mas o que foi colocado foi assim perfeito. Muito obrigado, doutora. Antes de passar aqui a palavra para a doutora Vânia, eu só queria apresentar nossa diretora Sandra Campofredo, que estava socorrendo os nossos colegas que não conseguiram acessar o Zoom. Sandra, se você tiver aí, dá um tchauzinho para as pessoas. É a nossa diretora que nos auxilia nas atividades também. Sandra, está por aí? Não estou conseguindo te ver. Não sei se ela está. Está aí, Sandra?
Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Essa é a Sandra Campofredo, uma das nossas diretoras que nos auxilia, nos socorre aí nos momentos mais críticos. Estava nesse momento aqui, eu estava vendo as mensagens, socorrendo as pessoas que não conseguiram entrar no Zoom. Então, Sandra, obrigado. Obrigada. Tá? Então, para quem não a conhece, Sandra Campofredo. Tá bom? Bem, agora a gente vai passar aqui para a Vânia, para a doutora Vânia. Ela vai nos falar sobre troca de papéis, representa êxito. Doutora Vânia, fique à vontade. A palavra é toda da doutora. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesta noite. Também me sinto muito honrada de estar participando das comemorações de aniversário do CIMEC, 5 anos de aniversário. Também 10 anos da Resolução 125 de 2010, me sinto muito honrada. Henrique, né? Seu nome? Henrique, eu vou tentar compartilhar a tela, tem um slide, né, que foi encaminhado aí. Se eu não conseguir, você me auxilia, por gentileza? Sim, vamos tentar te ajudar, sim. Vamos lá. Eu vou até pedir também um auxílio para o Lafayette, que tem familiaridade, Lafayette. Bom, mas vamos lá, você vai tentar aí, né? Se você não conseguir... Tá aí já? Isso, calma aí. Calma que vai chegar, Vânia. Não deu ainda? Isso, agora chegou. Perfeito. Eu quero deixar ela maior, sabe? Sabe o tela única? Ah, tá. Então você vai lá no rodapé, e clica... Deixa eu ver se eu consigo daqui. Eu acho... É aí mesmo. É aí mesmo. Clica aí, por favor. Foi? Aí? Deu? Vamos ver. Deu, né? Deu. Ou não? Deu. Deu. Você está na sua tela maior. Tá. Vamos falar essa noite, pessoal, de ferramentas em mediação e conciliação, especificamente inversão de papéis. É o tema que me coube passar a vocês, tá? Tem algum microfone aberto aí, né? Então, tem algum microfone aberto. Oi, colega, tem algum colega com microfone aberto? Será que poderia fechá-lo, né? Inativar o microfone para não atrapalhar a apresentação da doutora? Deixa eu ver. Podemos continuar? Pessoas limpas. Aí as pessoas então tá bom, vamos ver se você E agora, posso continuar? Deixa eu ver, só um instantinho, doutor, deixa eu ver se você consegue. Tem como desativar o som de todos? Ficar só o meu? Você consegue, Lafa? Eu vou desativar todos aqui. Perfeito. Tá? E depois aí a doutora abre. Tá, Vânia? Tudo bem. Deixa eu... Isso. Agora você ativa o seu, por gentileza. Agora ativa o seu, doutora Vânia, no ícone do microfonezinho. Tem um microfone aí no rodapé? Isso. Deu? Perfeito. Podemos dar sequência? Pode, obrigado. Vamos lá então. Como eu disse, a inversão de papéis é o tema que me coube trazer para vocês, tá? Um tema muito especial, tá? Quando da sua utilização. O que será a inversão de papéis? Então, vamos lá. O meu currículo já foi falado, né, no início das palestras. Então, começo os meus slides com essa imagem que mostra que a união pacífica que desejamos é a união de todos, a união de todas as pessoas do mundo, num mundo melhor, num mundo cheio de saúde, cheio de paz, cheio de entendimento. Isso que trago para vocês no meu primeiro slide, tá? O que a mediação busca? A mediação busca essa pacificação. A pacificação das pessoas, a pacificação dos conflitos, a pacificação de todos. Tudo bem? E seguindo, então, rapidamente, vou falar sobre a cultura da paz, só para ingressar no tema inversão de papéis. Tudo bem? Só para dar fazer a entrada do assunto. Cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, comportamentos e modo de vida que rejeitam a violência e previnem os conflitos, atacando suas causas para resolver os problemas através do diálogo e da negociação.
Através do diálogo é possível, sim, atingirmos uma pacificação, tá? Entre aquelas pessoas envolvidas no conflito. Negociação entre indivíduos, grupos e nações. Então, aí tá, isso daí é da resolução da ONU, tá? A fonte está aí embaixo. Uma cultura de paz requer aprendizado e uso de novas técnicas para o gerenciamento e resolução pacífica de conflitos. Então, assim, sempre aprimorando as técnicas, a mediação já existe há muitos anos e já existe em diversos países, tá? Mas ela vem sempre sendo aprimorada, porque ela caminha junto com a sociedade está em perfeita evolução e a mediação também precisa ir se evoluindo, tudo bem? Nesse contexto, então, de metodologia para a resolução pacífica de conflitos, encontramos a mediação. E o que é a mediação? Em seu significado literal, a mediação é uma técnica para a condução de disputas e harmonização das relações. Ela nos convida a acreditar no protagonismo, no respeito, na confiança e na solidariedade. Marinês Soares. Facilita a comunicação entre as partes, estabelecendo-a onde ela era inexistente ou restabelecendo-a onde ela se encontrava perturbada. A mediação ajuda a gerir os conflitos de forma que todos os interesses, desejos e necessidades das partes sejam ponderados. Então, a partir daí, dessa abertura, tá? Venho falar para vocês que a mediação veio trazer uma mudança de paradigma, uma pacificação, ela veio trazer pacificação entre as pessoas. Tão importante, principalmente nos dias de hoje, com essa Covid, com tanto conflito sendo gerado em razão do vírus da Covid-19, quantas vidas mudaram, quantas vidas foram ceifadas, quantas famílias desestruturadas, enfim, quantos conflitos, não é? Então, a inversão de papéis, agora entrando propriamente dentro do tema, trata-se da possibilidade de olhar pelos olhos do outro, criando empatia entre ambos, favorecendo a mudança de conceito acerca do problema, proporcionando a modificação da visão de si, do outro, bem como do conflito. Peraí, eu vou admitir um aqui. Em que se encontram, tá? Então, assim, a inversão de papéis, eu tenho a minha posição, a outra parte tem a posição dela. E está havendo divergências entre nós, entre nossas posições. Então, ocorre o conflito. Estamos em conflito. Como utilizar a inversão de papéis? A inversão de papéis, vai falar num slide mais à frente, mas eu já vou me adiantando, primordialmente ela deve ser aplicada durante uma sessão privada, ou caucus, como se queira chamar. Porque durante uma sessão privada, a pessoa se sente mais livre, mais solta, mais tranquila para falar aquilo que está preso lá dentro, lá no fundo, e que na frente da outra pessoa, numa reunião, numa sessão conjunta, ela muito certamente não falaria, entendeu? Então, assim, por que propriamente, prioritariamente, deve ser aplicada numa sessão privada? Porque se você, durante uma sessão conjunta, aplicar a inversão de papéis, falar para a pessoa, olha, tenta se colocar no lugar do outro, tenta se colocar no lugar dele com as situações, com os problemas que ele convive. A outra parte pode muito perfeitamente interpretar que você está pendendo para o lado dessa parte. E não é verdade, você é imparcial, o mediador precisa ter a imparcialidade dele, precisa manter a imparcialidade dele. Então, sempre, cuidando para que a balança não penda nem para um lado, nem para o outro lado, ela tem que ficar bem no nível. Então, assim, durante a sessão do caucus, durante a sessão privada, é possível o mediador conversar com a parte, né? Primeiro com uma, depois com a outra, se preocupando em passar o mesmo tempo, dar o mesmo tempo para uma parte e para outra, para que não haja equilíbrio dessa balança, tá? E lá tentar, durante essa sessão privada, tentar aplicar a técnica de inversão de papéis, e porque às vezes, assim, o que a outra pessoa está passando pode ter
contribuído para que todo aquele pensamento dela em relação ao conflito gerasse, entendeu? Ela está passando por pode acontecer de ela estar passando por diversos problemas que a outra parte não tem conhecimento, nem imagina, vê apenas o conflito, vê apenas a divergência, mas não consegue enxergar o conflito, a questão, o problema com os olhos daquela pessoa. E é isso que o mediador vai tentar fazer durante a sessão privada, tentar aplicar a técnica de inversão de papéis, tá? Para que com a pessoa conseguindo, a outra parte conseguindo visualizar o problema com os olhos do outro, a empatia vai acontecer de maneira muito mais fácil, mais natural, muito mais tranquila. E a mediação precisa que haja empatia entre as partes, para que caminhe para o restabelecimento da comunicação entre as partes, entende? Então, assim, ter uma outra visão sobre a questão, o problema, o conflito, tá? Tentar olhar com os olhos do outro, tá? Aquela situação, e tentar modificar a visão, a própria visão, a sua visão, como você está vendo aquele problema. Às vezes, a maneira como você vê o problema completamente... está completamente em lado oposto à maneira que o outro vê o problema, que o outro vivencia esse problema. Tudo bem? Vamos passar para o próximo slide. O famoso iceberg. Porque, na verdade, quando eu estou verificando o problema, a questão, o conflito, a meu ver, eu estou vendo muitas vezes somente essa parte de cima do iceberg. E estou vendo o meu lado, e aquilo foi contra meus interesses, então teve divergência de interesses, ocorreu o conflito, estamos em conflito. Mas olha, eu estou vendo o que está acima do iceberg somente. Então, para mim, está super fácil resolver o problema. Olha, o problema daquele, digamos, entre aspas, é daquele tamanhinho ali só. Não, acontece que eu preciso verificar quais as razões, quais os verdadeiros interesses da outra parte, o que pode levar as pessoas a estarem nessa situação, a pessoa a ter agido daquela forma, como agiu, e que causou esse desentendimento entre a gente. Então, nessa parte debaixo do conflito, do iceberg, que está ali de sociológica, que está o que está acontecendo lá em casa, entre aspas, entende? O que está acontecendo na vida da pessoa, na casa dela, na vida dela, o que está acontecendo lá, que eu, com os meus olhos, não consigo ver. Eu consigo ver a parte de cima do iceberg, a parte de baixo não consigo. Então, eu preciso tentar inverter os papéis, tentar me colocar no lugar do outro, tentar olhar com os olhos do outro esse conflito, essa questão, essa situação, esse problema, para que eu possa, dessa forma, tentar achar uma maneira para que possamos nos entender. E esse é o trabalho do mediador, tentar mostrar para nós, partes no conflito, que existe essa técnica, que essa técnica é possível que atinja uma solução por meio dessa técnica. Então, essa técnica é muito especial. Se colocar no lugar do outro, eu acho que seria, assim, a primeira coisa que a pessoa precisaria fazer quando no momento de conflito. Onde foi que as nossas conversas não bateram, não deu certo. O que aconteceu? Então, vamos conversar. É uma técnica que pode ser aplicada também no dia a dia, na vida particular, no local de trabalho, inversão de papéis. Então, assim, a praticidade dessa técnica é muito grande em relações trabalhistas, lá no local de trabalho, eu digo, entre chefe e subordinado, entre colegas de trabalho mesmo, e tentar ver com os olhos do outro, tentar ver o que acontece com o outro, para que possamos tentar a busca da solução daquele conflito. Então, a técnica de inversão de papéis deve ser utilizada primordialmente, como já falei, em sessão privada, para obtenção de um melhor resultado. Após ser utilizada numa sessão privada por ambas as partes, né, aplicada para ambas as partes, depois,
Quando estiver já numa sessão conjunta novamente, já foi aplicada, o mediador já viu o resultado, já viu se é possível ou não aplicá-la novamente na sessão conjunta, mas primordialmente no caucus, na sessão privada. Cabe ao mediador verificar a possibilidade ou não na sessão conjunta, mas primeiro na sessão privada. Então, assim, é preciso que... na mediação, nós mostramos o caminho da cooperação e não da competição. Por isso, mudança de paradigma. Sempre fomos ensinados a competir, menino contra menina, homem contra mulher, essas coisas, certo? E desde a época de escola, enfim. Mas a competição que pode estar havendo entre essas partes envolvidas cai por terra durante a aplicação dessa técnica de inversão de papéis, quando a pessoa consegue olhar para o conflito com os olhos do outro. Então, não tem motivo para ter competição, não é? Aí surge a vontade de cooperação, porque surgiu a empatia e depois da empatia, a vontade de cooperar e encontrarmos a solução que seja boa para ambos. Tudo bem? Aqui é uma figura, tá? Mas eu coloquei para exemplificar só a maneira como o outro vê o conflito. Talvez eu esteja vendo o conflito como uma maneira, como eu disse lá na pontinha do iceberg, uma maneira muito simples, uma maneira muito fácil de se resolver. A maneira como eu estou vendo, eu e a outra parte em conflito. Mas a outra parte vê o conflito, um exemplo, dessa maneira. Veja, na cabeça dele tem várias figuras, tem várias formas, ele não consegue agrupar todas essas situações ou administrar essas situações. Essas figuras seriam as situações ocorrendo na vida da pessoa, certo? E a pessoa, sabe, é muita coisa junto acontecendo e ele não consegue, então, surgiu esse conflito. E ele também não está conseguindo resolver o conflito. O que a outra parte pensa que é ser fácil, para o outro pode não ser. Ele não consegue colocar cada coisa no seu devido lugar para tentar, sabe, esfriar a cabeça e vamos conversar, vamos resolver. É a hora, por isso eu mostro que a aplicação da técnica inversão de papéis é de extrema importância, de extrema necessidade. Muitas vezes a pessoa necessita que seja aplicada essa técnica para ele, para que ele possa entender melhor a outra parte, que a outra parte não tinha consciência do que ele estava passando, e a outra parte pode entendê-lo melhor, exatamente por não estar tendo consciência, então não estava no lugar dele, não sabe o que estava acontecendo. Tudo bem? Deu para entender esse lado? Então, essa técnica proporciona às partes mediandas uma melhor percepção do contexto do conflito, auxiliando na busca pela solução que atenda aos interesses de ambos. Percepção, a perceber melhor o contexto de todo aquele conflito. Tudo bem? Então, aqui 6 ou 9. Uns vão falar que é 6, eu posso estar falando que é 6, e ele, a outra parte, pode estar falando que é 9, pode estar achando que é 9, e aí nós estamos nessa divergência. Calma, é preciso ver que, dependendo do ângulo que se olha, o número muda. Se eu olhar para cá, eu vejo um 9, se eu olhar para cá, eu vejo um 6, enfim, depende do ângulo que se está olhando. A mesma coisa o conflito, a mesma coisa as pessoas. Cada pessoa traz o seu entendimento, a sua cultura, a sua religião, a sua bagagem, e muitas vezes essas bagagens, essa cultura, essas tradições, esses ensinamentos são diferentes, são até extremamente conflitantes. Então, tudo isso deve ser levado em consideração durante uma sessão de mediação. A técnica de inversão de papéis é fundamental para ajudar, para colaborar, para cooperar na busca da solução desse conflito. Colocar-se no lugar do outro é uma via de mão dupla, para que ambos possam entender melhor, desculpa, faltou um R ali, o que se passa com o outro e assim refletir acerca da melhor solução. E não tem que ser como eu quero ou como ele quer. É uma via de mão dupla, no se colocar, em estar se colocando no lugar do outro, é possível essa troca, tá? O que eu quero com o que ele quer, acharmos um meio termo para que atenda a ambos. Proporciona a inversão de papéis a empatia entre as partes, em razão de olhar com os olhos do outro, em busca de benefícios comuns.
Então, aqui um quebra-cabeça, tá? Eu deixei aqui exatamente porque temos um conflito, cada um enxerga de uma parte, vivencia de uma maneira diferente do outro, então, e precisamos encontrar a solução que atenda a ambos. E como isso vai ser resolvido? Igual a um quebra-cabeça, para que as partes se encaixem perfeitamente, quer dizer que o conflito consiga ser resolvido da melhor maneira possível para eles, ok? Facilita com que os mediandos consigam perceber o contexto sob a ótica do outro. Estimula a empatia entre as partes envolvidas no conflito. Aqui vamos mostrar uma frase de Fernando Pessoa, que existe no silêncio tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Então, assim, às vezes a pessoa não quer nem falar, a pessoa quer se manter em silêncio. Para ela, o silêncio é o mais importante. Deixa ela um pouco quietinha, deixa ela... talvez seja também a hora de pensar num cálculo, a pessoa está muito quieta, tem coisas aí para ela falar, e ela não está querendo falar por algum motivo, ou não está conseguindo falar. Então, é possível, então, diante de uma situação dessa, o mediador trazer a oportunidade de uma sessão privada, e durante a sessão privada trazer aplicar a técnica da inversão de papéis, para que aquele silêncio se transforme numa fala do que realmente está afligindo aquela parte, e assim o mediador possa contribuir, possa colaborar com a pacificação entre ambos, com o retorno da comunicação deles e a pacificação entre eles. Veja bem, devemos, para melhor agirmos uns com os outros, e também durante uma sessão de mediação, ou no local de trabalho, ou com a família, enfim, pensar depois de escutar, e escutar depois de responder. Antes de responder, então primeiro penso, depois de escutar. Então eu escuto e penso, reflito sobre o que foi falado, tá? E antes de eu responder, eu escutei bem, eu pensei bem, e aí eu vou responder. Porque muitas vezes a pessoa, durante uma situação conflituosa, responde a primeira coisa que vem na mente, sabe, que já está saindo pela boca. Enfim, primeiro pensamos, depois de escutar. E escutamos antes de responder. Certo? Isso é um pensamento do Tom Anderson e muito interessante para a mediação. Veja, cada história possui mais de uma versão, portanto, não se envolva sem antes ouvir as duas partes. Então, olha, observe os dois lados. A princípio, dá a impressão que a mãe ou o bicho está comendo aquele filhote. Essa é a impressão que temos. Essa é a impressão que dá se olharmos por esse ângulo. Mas, se olharmos pelo outro ângulo, verificamos que ela está carregando o filhote. Ela está carregando, tentando salvá-lo, certo? De alguma coisa que está acontecendo. Talvez naquele iceberg que falei agora há pouco, tá? Que via só aquele probleminha, para mim era um probleminha da outra parte, na comparação que fiz, talvez eu estivesse vendo isso daqui, a segunda parte, a mamãe carregando o seu filhote. Pode acontecer isso. E a outra parte que está em conflito comigo, pode ser que ela, na verdade, está vendo essa outra figura e está imaginando que a mãe está querendo matar o filhote, matar aquele pequenino. Então, assim, isso, trazendo para a mediação, é o que muitas vezes visualizamos durante sessão de mediação, entendeu? Diferentes maneiras de se olhar, de se analisar, de se entender, de se interpretar o mesmo conflito, a mesma história. Por quê? Precisamos ouvir as duas partes, e muitas vezes, certas coisas, a parte não fala na frente da outra parte, de jeito nenhum. Então, a pessoa, às vezes, fica tudo contido dentro dela, mas ela prefere permanecer calada. E, numa sessão cálculos, ela vai se abrindo, ela vai se soltando através do trabalho do mediador, tá? Ele vai trabalhando, vai aplicando as técnicas, e a pessoa vai se soltando, e é possível aí a inversão de papéis. Se você conseguir ver com os olhos do outro, se colocar no lugar do outro, vivenciar o que ele, tentar viver, entender e visualizar o que ele está passando,
é possível que vocês, que através do bom senso vocês consigam se entender. Então, na inversão de papéis, é possível o entendimento entre as partes, tá? É possível que saia, que seja frutífera essa situação, e convida aqui, vamos mediar? Então, assim, mais um pensamento, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a sua fala seja a sua prática. Não falar algo que você, na verdade, não faz, né? Vai chegar um momento que o que você fala realmente é o que você faz. Paulo Freire. Me lembrei aqui, durante essa explanação, de um caso, assim, um inquilino e uma proprietária, tá? Alugar um apartamento, o inquilino alugou o apartamento da proprietária e ficou lá um bom tempo, 4 anos. Quando ele foi desocupar o imóvel, muita coisa dentro do apartamento tinha se deteriorado durante a alocação para ele. E a dona do apartamento queria o ressarcimento das despesas, do que ele destruiu, do que ele deteriorou dentro do apartamento. E ele não concordava em pagar nada, porque ele já tinha pintado o apartamento. Não concordava, ele pintou para sair, e o resto ele não concordava. E ficou aquela celeuma, ficou aquela situação, existiu um conflito grande, que antes eles se davam muito bem, enfim, né, nunca teve nenhum conflito entre ambos, mas nessa situação ocorreu um conflito que, assim, não queriam se falar mais, através só de meu advogado. Enfim, e isso foi se arrastando, mas antes mesmo que se entrasse com uma ação na justiça, a dona do apartamento resolveu trocar o piso da suíte do apartamento, porque já tinha alguns pisos soltando, enfim. Como ele pintou o apartamento antes de sair, ele pintou todo o apartamento antes de sair, o que ocorre quando você vai e troca o piso? É lógico que danificou toda a parte do rodapé do quarto, por mais que o pedreiro tivesse tido grande cuidado na hora de aplicar a massa lá, aquela situação. Aconteceu isso. E agora? Como fazer para retocar aquela parte de baixo? E a briga entre eles estava acirrada, entre proprietária e inquilino, estava acirrada. Ela queria um valor, ele não concordava em pagar e estava nisso. Aconteceu essa situação. Quem imaginaria isso? Enfim, aí com essa situação, e agora? Como eu faço para pintar esse rodapé, né? Eu preciso colocar um apartamento para alugar, a proprietária falando. E agora, como eu resolvo? Porque vocês sabem que tinta tem, dependendo do lote, depende da marca, para poder sair a mesma cor. O apartamento todo foi pintado da mesma cor. E ali no rodapé ia ficar um tom diferente, ia ficar feio na suíte, que acabou de ser trocado o piso, enfim. E aí começou aquela situação, acabaram se conversando. As partes que estavam prontas, o inquilino disse, procure meu advogado, só fale com ele, e a proprietária estava pronta para entrar na justiça. E aí, como foi resolvida a situação? Veja, existiu um problema para a proprietária, ela precisava pintar, e se ela não acertasse a cor, ela ia ter que pintar o apartamento inteiro, quer dizer, mais prejuízo, porque estava tudo da mesma cor, enfim. Conversando com o inquilino, ele disse a ela, sobrou tinta de quando eu pintei, e a tinta continua guardada até agora. Fazia uns 3 meses. A tinta está guardada, bem guardada, e sobrou. E a proprietária precisava o quê? Apenas um pouco de tinta para passar ali naquela parte do rodapé. Ambos perceberam, tanto a proprietária quanto o inquilino, conseguiram se colocar no lugar do outro nessa situação e conseguiram perceber que ele, com toda a intransigência dele, fale com o meu advogado, e ela, com todo aquele pensamento, vou entrar na justiça para receber o que me é de direito, eles conseguiram entender que não dá para conversar por meio de advogado, as partes precisam se conversar. Com todo aquele valor que a dona do apartamento queria cobrar dele, como foi resolvido? Com a lata de tinta. Aquela lata de tinta, naquele momento, teve um valor imenso para a dona do apartamento. Sabe? Ela ia gastar muito mais se ela levasse a ferro e fogo. E ele também, se levasse a ferro e fogo e continuasse fale com o meu advogado, não teriam se entendido. Bastou a lata de tinta para resolver toda a celeuma. E veja, foram algumas poucas pinceladas no rodapé, gastou o mínimo de tinta e
Ela ainda devolveu, combinou com ele, se sobrar, eu te devolvo. Gente, acabou o problema. O dinheiro ali não era a coisa mais importante do mundo. O que foi a coisa mais importante do mundo ali foi a mesma tinta que estava na parede. E isso quem tinha? O inquilino. Pronto, resolveu, os dois continuam se dando muito bem, conseguiu restabelecer a comunicação entre as partes. Os dois, no momento em que estavam conversando, fica bom para a senhora assim, se eu der a tinta e morre aqui? Fica bom para mim, fica bom para você, a gente conversa, se eu precisar de alguma coisa, estou à disposição. Olha, foi maravilhoso. Então, assim, é uma solução que ninguém imaginava que ia ocorrer. Parecia que ia ser como é que é? Ou pedra, ou pau, enfim, do jeito que o povo fala. Não, houve uma outra, então é aquela chuva de ideias. Como eu disse para vocês já do meio da palestra, as técnicas da mediação podem ser aplicadas não somente durante uma sessão de mediação judicial ou extrajudicial, não, pode ser aplicadas em todo e qualquer lugar, tá? Na vida das pessoas, são técnicas e ferramentas que auxiliam e muito a vida em pacificação, tá bom? Então, assim, eu não sei como está meu tempo aí, temos alguns minutinhos? Como que está isso? Eu acho que já... Estourou? Já estourou, viu, doutor? Mas então, eu agradeço a todos terem me ouvido até o presente momento, tá? Estou aqui, se precisarem de mim para alguma coisa, tem meus contatos aí no slide, o slide vai ser, acredito que vai ser disponibilizado para vocês, tudo bem? Então, assim, eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz e agradeço a todos por essa oportunidade, tá bem? Obrigada. Certo. Doutora Vânia, agradeço demais a apresentação que fora feita de forma clara, brilhante, só complementando o que as nossas outras duas doutoras já haviam falado. Eu só posso dizer que o CIMEC acertou em cheio, quando selecionou e trouxe essas pessoas, para falarem, sobre as técnicas, são assim ensinamentos que vão ajudar muito, os mediadores e conciliadores. Realmente ficaram dentro do tema, uma complementou a outra, foi muito importante ouvi-las, a experiência que trouxe para nós, realmente, Lafayette, a gente está, estamos de parabéns, de ter essas pessoas com a gente, viu, Lafayette? Com certeza, realmente é um privilégio tremendo, que a gente está tendo aí esse aniversário. E aquilo que eu tenho comentado, isso tem deixado aquele gostinho de quero mais. Puxa vida, que delícia, que gostoso, que bom. Mas o nosso tempo, infelizmente, ele chega e acaba com tudo. Mas eu também quero agradecer a todos os palestrantes, agradecer aí e dizer para todos aí que estão presentes na sala que nós temos aí o ES, nós temos a Detrit, elas são parceiras nossas e eles têm uma condição bacana dos cursos aí para todos os mediadores, conciliadores que são associados ao CIMEC. Então, eu percebo aqui também que tem várias pessoas que eu estou percebendo aqui que não se associaram ainda ao CIMEC. Então, é uma grande oportunidade para você se associar e é bom tê-lo conosco. Joia? Então é isso. Dá tempo, Lafa, de cada uma fazer suas considerações finais? Dá sim. É necessário, cada um tem aí as câmaras também que estão presentes. Por gentileza, façam as suas considerações finais. Tá, então vamos seguir a ordem, pedir para a doutora Ruth fazer as considerações dela. E novamente agradeço a doutora Ruth. Aí depois passamos a palavra para a doutora Sheila, a doutora Vânia e as escolas. Tá bom? Eu é que tenho que agradecer. Foi muito bom. Sempre que eu puder, eu estarei à disposição para participar e principalmente a participar como plateia para aprender com vocês. Tá? Parabéns e continuem, CIMEC, nos oferecendo essas oportunidades. Um grande abraço para todas nós.
Obrigado, doutora Ruth. Doutora Ruth, só uma curiosidade, pode pronunciar o seu segundo nome, que hoje eu fiquei aqui treinando aqui nos sites de pronúncia, mas não quis me arriscar, não. Junginger. Como? Junginger. Junginger. Mas pode pronunciar como escreve, Junginger. Eu ia ficar muito longe dessa pronúncia, apesar de ficar ouvindo aqui hoje. A Vânia, você consegue desabilitar o seu PowerPoint aí, por gentileza? Agora sim. Agora sim. Então, agora vamos ouvir a doutora Sheila. Para as considerações finais, doutora Sheila, por favor. Eu gostaria de agradecer, foi muito bom aí trocar, né, com a doutora Ruth, a doutora Vânia. Eu acho que nós nos completamos aí, seguimos a sequência, né, porque são as duas ferramentas que se utiliza dentro do Cálculos. A doutora Ruth deixou assim muito bem preparado para nós, né? Deixou tudo prontinho, tudo mastigadinho, entregou a sequência para nós de uma forma muito tranquila, né? Me senti muito acolhida pela doutora Ruth, pela doutora Vânia, pelo CIMEC. Me coloco à disposição para outras oportunidades, estou muito feliz. E eu gostaria de agradecer às escolas, né, de Triche, que me concedeu essa oportunidade, e muito obrigada a todos. Obrigado, doutora. Nós que agradecemos aí pelo conhecimento que nos trouxe, foi muito legal, né? Como o Lafayette usa uma palavra, foi muito bacana. E realmente fiquei muito lisonjeado com essas apresentações. Muito obrigado. Doutora Vânia, por favor. Pois não. Veja, a mediação, como eu falei, ela é assim, ela não dá para você chegar, estudou e parou. O aluno deve estar sempre fazendo uma reciclagem, deve estar sempre pegando no manual, tá? Nós, instrutoras, acredito que as outras também, eu faço muito, acredito que as outras, nós, instrutores, estamos sempre voltando a dar uma lida no manual, sempre. Cadê meu manual? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Sempre, sempre, sempre. O manual não é algo que ficou, já usei lá no curso de capacitação e não vou usar mais. Não, você usa sempre, porque ele é muito didático, você sempre vai encontrar nele a resposta, às vezes, por uma coisa que você não está conseguindo entender ou não está encontrando uma solução, você vai encontrar no manual, tá? Aconselho aos alunos, os que já se formaram e os que estão ainda em formação, os que já estão atuando há bastante tempo, e também os que estão atuando há pouco tempo, façam cursos de reciclagem, de aperfeiçoamento. O curso da capacitação é um curso básico. A mediação tem N caminhos, muitos caminhos que dá para aplicar a mediação, mas é preciso estudo, né? É preciso estudar. Quem gosta desse caminho deve seguir por esse caminho, para que possa desempenhar um serviço, um trabalho bem feito, um trabalho de excelência, como foi falada pela Ruth, pela Sheila, o trabalho de excelência para a parte, porque a parte, quando procura um Sejusc, quando procura um mediador, quando procura, ela busca ela busca solução para aquela aflição, muitas vezes, do que ela está passando. Então, o mediador precisa estar preparado para recebê-la, estar apto para recebê-la. Então, às vezes, você que fez o seu curso faz tempo já, muita coisa já mudou, precisa renovar. O próprio no PMEC, o próprio CNJ, vem pedindo essa reciclagem para os alunos. Mas não só reciclagem, como eu disse, tem cursos de aperfeiçoamento também, e que vem complementar muito mais o curso de capacitação, tá bom? Eu desejo a vocês excelentes estudos, tá? Parabéns ao CIMEC, né, pela iniciativa, parabéns às professoras, ao Lafayette, ao Henrique, a todos que estão nos assistindo. Eu estou à disposição, caso precisem de mim, estamos aí, está bem? Boa noite a todos. Doutora, muito obrigado. Foi muito esclarecedora a apresentação. Agradecemos imensamente. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos. Lafayette, sabe se a doutora Márcia... a nossa presidente, ela me passou um WhatsApp agora, inclusive estava lendo,
e ela pediu em nome dela para agradecer mais uma vez todos vocês. Infelizmente ela não deu conta de voltar, mas ela acompanhou aí um certo tempo pelo áudio e ela está muito feliz pela disponibilidade de todos vocês que tiveram aí com profissionalismo, com dedicação, e isso é o CIMEC. E a gente agora, está trabalhando aí uma frase que o CIMEC não para, e não vai parar. O CIMEC está aí, a Márcia correndo, teve 2 vezes esse mês aí em São Paulo, e incansavelmente a nossa presidente. Graças a Deus nós temos uma Márcia desse perfil que tem buscado soluções, tem peitado muita gente assim, né, no modo do interior, peitado muita gente grande e falado da nossa causa com muita dedicação. Isso me faz muito feliz, e também ter todos vocês aí no hall, e parceiros, Ruth, Mercedes, enfim, nós temos aí muitas pessoas que se dedicam e estão junto com a gente literalmente. Às vezes não aparecem, né? Mas estão aí, tem algumas pessoas aí que estão por trás aí e ajudando a gente. E olha, beijão no coração de todos vocês. Eu estou muito feliz, eu estou aqui radiante. Isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigada por todos. Obrigada a todos. Beleza. Tchau. Até a próxima, lembrando, né, que quinta-feira que vem tem mais. Até logo. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. CIMEC, Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. O CIMEC é uma entidade representativa de categoria profissional no Estado de São Paulo, fundado em novembro de 2015, com sede na capital e interior paulista. O CIMEC adota como postura e acredita na filosofia Ubuntu, que significa sou quem sou porque somos todos nós. E alinha com o perfil ideal do profissional, especialmente no aspecto da tomada de decisões, estimulando a união entre seus representados a fortalecer a luta por maior reconhecimento e valorização da categoria profissional, assim como o desenvolvimento coletivo a estimular a cooperação. O CIMEC tem como objetivo principal defender os mediadores, conciliadores judiciais e extrajudiciais do Estado de São Paulo, promovendo a importância e reconhecimento da atividade de mediadores do Estado. Pessoal, eu estou aqui do lado da Márcia, que trabalha com a conciliação, que é um instrumento importante do sistema judiciário brasileiro. Dizer, Márcia, que você conhece a figura do João Dório. O João Dório é um administrador moderno, é alguém que sabe que não adianta a gente levar tudo para a justiça comum, nós precisamos da conciliação como uma forma de solução de conflitos. Então, em nome dele, em meu nome pessoal, vamos estar atendendo a vocês para o lado da categoria, identificar as oportunidades que o Estado possa ajudar e apoiar ainda mais essa atividade, Márcia. Porque acredito na importância da categoria, da sua atividade na administração da Justiça de São Paulo. E nós, mediadores, iremos até o fim, custe o que custar, para desfazer justiça. A sua luta, mediador, é a minha luta. E a nossa luta é a luta do povo de São Paulo. Estou aqui com o deputado Luiz Carlos Mota, um grande parceiro da nossa categoria. Quero agradecer o apoio de sempre, deputado. Parabéns, Márcia, parabéns a todos os mediadores. Tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui no Estado de São Paulo. É uma categoria muito importante para o nosso país e que, logicamente, a gente está junto em todos os processos de vocês. Quero, como deputado federal, estar com vocês e conte comigo. Eu acho que a Márcia tem sido uma grande parceira e eu quero ser parceiro de vocês também. Obrigada, deputado. O CIMEC hoje vai ter a oportunidade de falar aos líderes partidários aqui na Assembleia Legislativa. Teremos a reunião de líderes hoje, que nós conseguimos a oportunidade de falar e buscar sensibilizar os deputados sobre a necessidade de efetivar a nossa remuneração.
O CIMEC vem realizando várias ações no estado de São Paulo para sensibilizar as autoridades para o cumprimento da lei da mediação, onde juntos lutam pela defesa dos interesses da classe, especialmente por maior reconhecimento e valorização do trabalho dos mediadores e conciliadores. Zela pelo desenvolvimento profissional e manutenção do padrão da qualidade dos serviços prestados. CIMEC. Juntos somos mais fortes. Associem-se.